Vamos para o outro tópico agora. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Se ficou, vocês falam aí, viu? Alguma dúvida aí, vocês podem falar. Acho que não, né? As contribuições... Vamos lá, as contribuições do metodismo para o mundo moderno. Acho que é esse aqui. Vamos lá, vamos abrir aqui. É esse mesmo. Agora deixa eu abrir de novo aqui para mostrar a vocês. Muito bem. A nossa matéria é a história do movimento wesleyano. Quando eu falo aqui metodismo, está dando na mesma, né? Dá na mesma, está ligado com o movimento wesleyano. Então, pessoal, veja bem, essa aula aqui é muito interessante. A nossa contribuição para o mundo moderno, ela é muito ampla. Nosso movimento, que é o movimento wesleyano, de onde se originam todas essas igrejas ramificadas, contribuíram para o mundo de uma forma espetacular. Essa aula você vai ficar estarrecido, porque ela vai mostrar que a missão wesleyana não foi só pregar o evangelho e nem fazer missões. Ela atuou em vários setores da sociedade, trazendo, irmãos, contribuições maravilhosas para o mundo moderno. Hoje em dia, os povos, as nações, o Brasil usa coisas que foram invenções nossas, que foram ideias nossas. E está na história. A história é a seguinte: ou você rasga. Está registrado, não tem jeito. Então, a gente vai estudar essa matéria, que são as contribuições do metodismo, do movimento wesleyano para o mundo moderno. Consegue ver aí o template, o slide? Tá certo aí, ó? Um povo chamado por Deus para que, além de evangelizar, também educar, transformar a humanidade. Nota do autor. Essa nota aqui é minha, tá? O intuito desta aula, eu quero ficar bem claro isso aqui, vai ficar gravado por causa da crítica, né? O pessoal da crítica é fogo. Porque quando eu falo essas coisas aqui, eu não falo com vaidade, não. Eu estou contando a nossa história, poxa vida. A nossa história é essa aí, tem que contar. O que eu posso fazer? Os meus avós eram judeus. Quando eu falo judeu, não quer dizer que eu sou filho de judeu. Isso aqui, não, eles são judeus, estou contando uma história, eles são judeus. Podia ser africano, podia ser outra coisa. Então, eu vou só contar a história. Então, para eliminar qualquer ideia de pedantismo, soberba ou até mesmo vaidade. Ok? Espera aí, gente. Abri um negócio aqui. Deixa eu colocar aqui o cronômetro para essa aula, para a gente cronometrar. Espera aí. Aqui, achei. Ok. Então, vamos lá. Nota do autor. O intuito desta aula é celebrar a influência que os metodistas ou o movimento de raízes wesleyanas exerceram na construção do mundo moderno. Lembrando que o metodismo, o wesleyanismo, está na Revolução Industrial, está depois do século das luzes, né? Exerce a construção do mundo moderno sem a intenção de afirmar superioridade a qualquer outra denominação. A título de curiosidade, é interessante saber que pessoas tão influentes na sociedade, que compartilham da mesma afiliação e são oriundas da mesma estirpe. Pode até ser que o leitor tenha alguma divergência com alguns dos nomes e seus segmentos. Porém, o nosso foco foi evocar com amor as contribuições que essas pessoas deram, mesmo em suas limitações e possíveis falhas humanas. Ore por todos que ainda vivem e agradeça a Deus pelas contribuições que os outros deram para a expansão do Evangelho e as melhorias das artes, pintura, política, música, medicina, ciência, esporte e a cultura sócio em geral. Então, ao longo desses últimos 300 anos, as contribuições dos metodistas wesleyanos ao mundo moderno foi e tem sido impressionante. Uma pausa aqui. Toda vez que eu falar metodismo ou metodista, não é a igreja metodista, é o movimento que é antes, tá? É porque hoje se usa o nome igreja metodista, igreja wesleyiana, aí tem os nomes diferentes, que são os nazarenos, por exemplo, Zé Salvação, mas toda vez que eu mencionar no meu material a palavra metodista ou metodismo, não é a igreja metodista, é o movimento que antecede as igrejas que usam o mesmo nome, ok?
Ao longo desses últimos 300 anos, as contribuições dos metodistas wesleyanos ao mundo moderno foi e tem sido impressionante. Além do conceito missionário evangelístico, a educação e o social fazem parte desse legado triunfal. Na verdade, uma tríade: missões, social e educação. Nosso enfoque aqui não é o campo religioso, tal como missões, evangelismo, igrejas, e sim o impacto cultural que o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo produziu na vida das pessoas através do movimento wesleyano. Assim, pessoas comuns, mas que transformaram o mundo com contribuições que abençoaram todas as comunidades e gerações. Em 1729, John Wesley e mais outros rapazes destemidos acadêmicos de Oxford surgiram com uma mensagem desafiadora, alarmante e santa. Eles não se conformavam com o estado paralisante da religião cristã e política. Assim, eles iniciaram um modelo para a nação da Inglaterra e para o mundo. O modelo eles trouxeram não só era religioso, no entanto, era também um alerta alusivo à saúde, às artes, à cultura, à política, etc. Um povo que Deus levantou para trazer um novo tempo, não somente para a Inglaterra, consequentemente ao mundo. Desta forma, em 1729, John Wesley e seus outros rapazes destemidos acadêmicos de Oxford surgiram com a mensagem desafiadora. Aliás, eu já li isso aí, é só repetição. Vamos lá. Nos tempos dos wesleyanos primitivos, ainda no século XVIII, em seus dias, a Inglaterra vivia uma conturbada fase por causa da Revolução Industrial. Nesse período, o número de desempregados crescia, geralmente grande crise à nação. O país estava infestado de mendigos por todas as partes, políticos corruptos, vícios e violência. O álcool era em alta, criando uma anarquia generalizada. Espera aí. Anarquia generalizada. Este foi o quadro em que estava o país e o mundo quando o metodismo nasceu. Em meio a essa tempestade espiritual e social, para agravar essa tragédia, o cristianismo estava declinando também, em todas as suas denominações, estava morrendo. O cristianismo há muito tinha deixado o lugar de agente transformador para ser influenciado pelo sectarismo, mundanismo e o pecado. Alguma coisa precisava ser feita. A santidade deu lugar às promiscuidades. A moral foi vencida pela apatia religiosa e a degradação moral. Wesley e os primitivos metodistas muito enfatizam o evangelho social. No entanto, a mensagem do poder transformador de Deus vinha através de qualquer ação. Os amigos de Wesley, alunos de Oxford, participavam de um grupo disciplinado com horários firmes, compromissos cumpridos, metodologia de trabalho em dia, regras e devoção. Por isso foram apelidados de os metodistas. E foi feita. Assim, o termo cunhou-se na cultura histórica e hoje somos 125 milhões de metodistas em várias ramificações e denominação ao redor do mundo. Paul Byers disse: o evangelho social em si não pode resolver os problemas sociais se os corações dos homens não forem transformados pela graça e pelo poder de Deus. Vamos agora, então, às contribuições sociais e culturais do metodismo para o mundo moderno. As grandes contribuições. O movimento metodista wesleyano é um ramo da igreja primitiva e, tal como Atos dos Apóstolos, possui trabalhos de influência social. Entre outras inúmeras coisas com as quais Deus usou os metodistas para abençoar o mundo, temos educação pública, pedagogia, para-raio, óculos bifocal, a medicina natural, Dia das Mães, posto de saúde, assistência social, a Força Leiga, a primeira grade educacional do Brasil, percussão da Coca-Cola. A Coca-Cola é invenção nossa, sabia, né? Foi John Pendleton e Asa Glandler que inventaram, que um inventou, o outro divulgou. É uma invenção wesleyana. A única coisa ruim que a gente fez foi isso aí, o resto foi tudo coisa boa. A Coca-Cola não é muito boa, não. Tem alguma ideia? Pensou? Você pode nomear em seu papel mais famoso seu outro lado significativo, como, por exemplo, sua afiliação religiosa? Ou então, vamos ao exercício mais difícil. Se você pode nomear quais deles são metodistas. Por exemplo, eu estou falando o seguinte: as pessoas que tiveram seus nomes na história, inventores, de onde eles eram, de qual igreja que eles eram, eles não mencionam. Os livros não mencionam, não vai mencionar. Não vai dar o braço a torcer, não vai mencionar. Mas hoje eu vou mencionar para vocês. Ok, vamos então a um exercício mais difícil. Você pode nomear quais deles são metodistas ou são wesleyanos?
Se você encontrou dificuldade, vamos para o caminho mais claro, então. Nas próximas páginas, conheça as celebridades que são frutos do ministério metodista no mundo e contribuíram para uma vida melhor através do Evangelho de Cristo. Olha aí quem é. Presidente Nelson Mandela. Ele era um diácono da Igreja Metodista de Johannesburg. Ele foi um marco na história da África do Sul, né? Todo mundo conhece. Está aí, uma celebridade wesleyana. Presidente Nelson Mandela. Deus chamou este povo para impactar o mundo, portanto, um legado que não pode ser esquecido. Será um grande impacto e é uma forma de divulgar nossas igrejas, receber a simpatia e a graça do povo. Atos 2:47. Olha as áreas que o povo wesleyano trabalhou, gente. Ó. Educação, ó, engenharia, matemática, evangelização, teologia infantil, social, cartoons, direitos humanos. Sabia que o Snoopy é wesleyano? O Snoopy é nazareno, cara. Pode um negócio desse? O Snoopy está lá, está na história. Estadismo, arqueologia, invenções, até o Superman também. O Superman é metodista. Ele foi criado na igreja metodista na história dele. Os pais dele aparecem a igreja lá e tudo. Quer dizer, é ficção, né? Mas o Superman é um super-herói wesleyano. Interessante, né? Música, ainda bem que ele é mais crente de todos, né? É o mais crente. Filosofia, comunicação, química, educação, física, cultura, biologia, literatura e assim vai. Uma ideia geral para você cair da cadeira agora aí, ó. Nós temos 13 prêmios Nobel da Paz. Com licença, o nosso movimento possui 13 prêmios Nobel da Paz. 7 esportistas mundiais, 7 educadores renomados, 5 fenômenos da indústria cinematográfica, 8 grandes inventores, 32 diplomatas, estadistas, presidentes, primeiros-ministros e reis, 16 celebridades musicais, 78 benefícios sociais e cultural que ajudou a melhorar o mundo, ainda mais inúmeras contribuições para a ciência, artes e economia. Essas iniciativas, onde todos se beneficiam, porém são de origem da vida desses metodistas dedicados. O problema é que os livros da história contam a façanha, os autores, mas não mencionam as suas origens de fé. Talvez para não gerar protecionismo religioso. No entanto, aqui você terá acesso para conhecer invenções, situações, aparelhos, costumes, leis que você hoje é abençoado e nem sabia que era fruto do trabalho desse povo de Deus. Que Deus usou esse povo para trazer ao mundo, no entanto, as escolas não ensinam. Eu já falei. O sol nasceu para todos e Deus não faz acepção de pessoas. Vamos conhecer algumas contribuições desse povo nessa época. Servidor de reformas dos presídios. Olha, em 1774, John Wesley se juntou ao político João Howard. Eles criaram um sistema para humanizar as penitenciárias. Os presos eram colocados com os ratos, sem higiene, jogados lá. Não que tem que ter peninha, que é bandido, mas o ser humano está ali. É preciso ter um mínimo de higiene, de acolhimento, né, para aquelas pessoas. E naquela época não tinha. Eles eram colocados lá. Ó. E o Wesley conseguiu fazer as leis e conseguiu dar o melhor salário aos carcereiros, implementou uma reforma aos presídios, lavando, pintando, colocando coisas mais ventiladas para eles, melhorou a vida dos presidiários. Então, no dia 24 de agosto de 1730, Wesley visitou a prisão Castle. Essa visita aí foi importante porque William Morgan, que era amigo deles, convenceu Wesley a visitar. Até então, ninguém ia nas prisões, porque achava que prisão era castigo de Deus mesmo, que as pessoas estavam ali porque deviam e mereciam morrer. Wesley quebrou e começou a visitar os presídios. Se você vê nos filmes americanos, aqueles pastores visitando os presídios são wesleyanos que estão fazendo aquilo. Nunca ninguém fez isso antes, né? Aqui eu falo das capelanias também, que eles fizeram na época, aqueles presos. Agora, olha interessante, a tríade wesleyana. Por toda a história, o trabalho dos metodistas wesleyanos vai ser identificado por uma tríade, né? Missões e evangelismo, educação e ensino, social e necessidade. Então, se tiver essas 3 coisas aí, é um trabalho wesleyano. Olha que interessante, a preocupação com os pobres, né? Em seu diário, no dia 17 de junho de 1746,
O Wesley mencionou o empenho dos metodistas em formar um fundo que pudesse atender às necessidades preeminentes de muitas famílias empobrecidas. Terminei a pequena coleta, ele está explicando aí, ó, a qual tinha feito entre meus amigos para um estoque de empréstimos. É daí que nasce a ideia bancária de empréstimos, tá vendo? Quando você for no Santander fazer um empréstimo, lembre que a ideia foi do Wesley. Só que o gerente que está lá, ele é analfabeto histórico, ele não sabe disso. Ele conhece conta, mercado, o dólar, a bolsa, mas ele não sabe que ele está naquela cadeira, porque o Wesley inventou um negócio que ele está usando. Tá vendo aí? A ignorância do povo. Vamos lá, uma curiosidade aí, ó. Chris Gardner, do filme Em Busca da Felicidade. Quem conhece esse filme? Que Will Smith é o ator, né? Então, ele se abrigou numa igreja metodista da Cleveland Memorial, em São Francisco. Interessante isso aí, tá lá aí, ó, a fonte, mostrando, foi lá que ele recebeu o apoio, né, para o trabalho dele. A amenização do impacto da Revolução Industrial. Veja que quando o mundo entrou na Revolução Industrial, os wesleyanianos já tinham se preparado. Cara, não, vou ficar em pé, vou ficar em pé. Ô, meu, os caras tiveram uma visão, meu, de futuro. Os reinos, Tom, os reinos, os sadistas, esperaram a coisa chegar. Os wesleyanianos se anteciparam a coisa. Quando chegou o problema, eles já tinham na mão um modelo. Tanto é que em 1786, 33, cai a Bastilha lá na França, a Revolução Industrial, e a Inglaterra estava na paz por causa dos wesleyanos. Olha só, olha o que eles fizeram naquela época. Casas para operários, esquema de trabalho para desempregados, bancos e escritórios para empréstimos aos pobres. Está vendo a ideia do banco aí? Ah, se o Brasil soubesse disso. Ah, você acha que eu não soubesse disso? Que nós somos os idealizadores disso aí, tá vendo? Mas ninguém vai falar, não vai dar braço a torcer para a igreja? Não dá, né? Consultórios médicos, escola para os filhos ociosos dos operários. Eles anteciparam aí, ó, a Revolução Industrial. Empréstimo financeiro, ajuda aos necessitados, a capela social anexada, tinha a capela e tinha um social anexado para guardar comida, para ensinar as crianças da rua. É aí que vai nascer a educação pública, gente. Deixa de falar. Eu lhes convido a pegar os livros de história, façam isso. Só na Prússia, que é um condado que vai existir antes da Primeira Guerra Mundial, até 1917, que o rei lá idealizou uma educação pública, só lá. Mas os metodistas, em 1744, 42, já começaram. Quando veio o iluminismo e veio cobrar isso aí da sociedade, os wesleyanos estavam na frente há muito tempo fazendo isso. E hoje, quando você vai no Brasil, na escola pública, ninguém sabe. Nem aquela professora que está lá, ela sabe disso, cara. Nem a diretora, nem o secretário de Educação não sabe que a ideia é nossa. Mas ninguém contou para eles, né? Não vão saber nunca. Deixa eu botar aqui o screen, parece que saiu um pouquinho aqui da... Ok. Então, a escola pública aí, ó, é um evento altamente wesleyano e o povo da rua não sabe disso. Aí é um exemplo de um pastor nosso, lá em Guidoval, em Minas, que ele fez uma capela anexa à igreja para dar curso profissionalizante, alfabetização e profissionalização do bairro, a Escolinha do Saber. Está aí. Eu mostro aqui ele na capelinha aqui agora em 2018 e mostro a capelinha com anexo lá em 1742. Que lindo, né? Então, do embrião educacional aí, o Wesley é o seguinte, gente, não vou ler isso aqui, não, vou explicar para vocês. Enquanto os operários trabalhavam nas minas de carvão, na região de Bristol, de Kingswood, os filhos ficavam ociosos na rua. Então, em Kingswood, eles fizeram uma escola para agregar as crianças na rua, ensinar matemática, gramática, aí que nasceu o ensino público. Outra coisa que é bom salientar, a escola dominical. Vocês têm escola dominical, né? Então, antigamente era escola dominical, depois passou a ser escola bíblica dominical. Por que a diferença? Porque no começo era uma escola aos domingos que ensinava mais do que a Bíblia, outras coisas também.
Dessas escolas nasceram a Yale, a Harvard, a Michigan, nasceram dessas escolas, entendeu? Então, eles criaram uma situação social para atender as crianças da rua carente, e aí nasce o ensino público. Aí, ó, aí começa... E aqui, ó, aqui, gente, é porque eu não vou ler por causa do tempo, mas estou dando datas aqui, ó. Eu dou nomes, eu dou datas, eu dou personagens. Vai ter que rasgar a história. Então, para quem é brasileiro aqui, aliás, eu estou nas classes brasileiras, para nós aqui brasileiros, a educação pública nossa deve-se ao movimento wesleyano. Mas a professorinha da escola não sabe disso, não. Até aquele professor universitário não sabe disso, coitado. Até aqueles que ficam pregando o gênero aí, ideologia, batendo contra a igreja, nem eles sabem, são analfabetos de história. Está aí, ó. A gente que trouxe para o mundo a ideia da escola pública, com exceção da Prússia, que foi um reino paralelo lá até 1918, que deu ênfase a isso aí. Aqui eu explico como é que se deu. A educação tornou-se básica para eles. Outra coisa é o movimento sindical. Pessoa que era da CUT, né? Pessoa que era do PT? Não. A ideia é nossa, mas eles desvirtuaram a ideia. Eles bagunçaram o coreto. O movimento sindical, João Wesley, 1740, pregava nos campos abertos. Ele pregava 3 vezes por dia, começando às 5 da manhã, uma vez que os trabalhadores poderiam parar para ouvi-lo enquanto andavam para o trabalho. Não significa que o metodismo criou os sindicatos, mas deu a ideia, pois as pregações eram na frente das fábricas e das minas de carvão. Tá vendo? Aí veio o pessoal político, copiou a ideia e bagunçou o coreto, né? Porque é só confusão. Olha aí, pessoal, por que não cai raio na sua cabeça em Curitiba? Porque um wesleyano inventou, Benjamin Franklin. É claro que ele não era declarado metodista, wesleyano, nazareno, não, porque no tempo, nem Wesley era, esse tempo aqui não tinha igreja ainda, mas eram os metodistas, eram os wesleyanos. Então, Benjamin Franklin, de 1706, ele é contemporâneo de John Wesley. A 1790, ele criou o para-raio, o óculos bifocal. Está vendo aí a nossa contribuição? Você sabia que a primeira nomenclatura, primeira dama, foi dada a uma metodista, senhora Lucy Reines, em 1831? Curiosidade, ela não permitiu servir bebida alcoólica na Casa Branca, ao invés serviu limonada. Foi a mulher do presidente, a primeira vez que chamou a primeira-dama. Hoje, quando todo no mundo inteiro fala primeira-dama para a mulher do presidente, ninguém sabe disso aqui, ó. É história. Mas são analfabetos de história. Ninguém contou para eles. Está aí, ó. Uma ideia nossa, ok? Ok. Uma coisa que eu quero colocar aqui, porque está sendo gravado, vai ter os críticos que vão assistir. Benjamin Franklin, 1706 a 1790, não era declarado nominadamente um metodista, até porque a denominação ainda não fora criada. Porém, toda a sua história desenvolveu-se no seio do metodismo. Um verdadeiro metodista, Methodist by heart, metodista de coração. De todos os segmentos cristãos, Franklin se aproximou profundamente do metodismo. George Whitefield foi seu grande amigo, e Benjamin financiou algumas viagens missionárias de Whitefield, inclusive fez muitas publicações a respeito dos trabalhos metodistas. Está aí, ó, o Benjamin Franklin inventou o óculos bifocal. Ele também inventou o aquecedor. Olha aí. Gente, eu não estou nem começando, isso aqui é o comecinho ainda. A nossa contribuição para o mundo moderno é muito grande, nosso povo, glória a Deus. Ainda é uma incógnita o nome do verdadeiro inventor do aquecedor residencial, mas ainda que não exista um consenso, aceita-se que Franklin é o inventor. Por sua vez, ele fazia experimentos nesse sentido. Cartoon. Registra-se que Benjamin Franklin criou o primeiro cartoon da história, desenho humorístico, né? O catéter flexível. Considera-se uma das grandes invenções de Benjamin Franklin, o catéter flexível, instrumento médico. Foi criado por ele para ajudar o seu irmão John, que sofria com uma pedra nos rins e precisava usar um catéter de metal. Tá vendo aí, gente? Quando você for fazer um catéter, não vai fazer não, vai. Se acontecer de fazer um catéter, você fala, isso é invenção nossa, da nossa igreja, do nosso povo. Pés de pato. Quem já usou pés de pato para nadar aqui? Ó? É uma invenção também do Franklin, pés de pato. Então, ele observava a corrente do Golfo, né? Ao observar que o tempo de viagem de ida
da corrente do Golfo era menor do que o percurso de volta, Benjamin Franklin fez o primeiro estudo sobre a corrente do Golfo. E ele conseguiu entender por que o Golfo faz, que era o mesmo local, só que para ir era mais rápido do que vir. E ele conseguiu entender. E também criou aí o pato. O pé de pato. Quando você for na praia ou numa piscina e um cara tiver com o pé de pato, você fala, ó, isso aí é nosso. Do quê? Do povo nazareno, do povo wesleyano. A gente inventou isso aí, foi o Benjamin Franklin. O cara não vai entender nada, né? Mas você deu o recado. Diário de bolso, dicionário de bolso, gente. Quem já teve um? Eu tenho aqui vários. Tá aí, ó. Foi o John Wesley que criou o primeiro dicionário de bolso. Os estudos apontam para esse fato, né? Que ele tenha criado. E hoje em dia é muito comum ter. Agora tem os aplicativos, né? Mudou um pouquinho, mas quem tinha. Aqui a gente fala um pouco da história, de como aconteceu isso aí, né? Aí vem só os dicionários e a comunidade comprovando que o Wesley foi o criador. Olha aí, ó, filme de cinema e gravações fonográficas. Também é nosso. Tá assustado, irmã Vívia? Tá assustada? Tem mais coisa vindo aí, viu? Tudo aconteceu quando um fotógrafo inglês que migrava para os Estados Unidos e procurava um suporte flexível para substituir as placas de vidro então utilizadas, Carl Booth começou a usar essas fatias de celuloide antes de 1888, mas o seu uso em fotografia e cinema só se generalizou depois de George Eastman descobrir, após muitas tentativas, que adicionando óleo de banana, acetato de amilo, a mistura de algodão, o ácido nítrico obtinha uma folha transparente e flexível, que se assemelhava ao filem, que se mostra no leite estragado. Filem, daí o filme. Então, se Hollywood assiste filme hoje, é por causa da gente também, Deus usou esse povo. Aqui tem uma explicação. Outra coisa, o John Wesley Hyatt, ele foi um homem que Deus usou para evitar a morte, o desaparecimento dos elefantes, porque o marfim dos elefantes era arrancado para fazer bolas de sinuca. Ele conseguiu inventar uma bola à base de celulose e conseguiu livrar esses animais e deu ao mundo uma nova bola de sinuca também. É a invenção dele. Olha aí, o Wesley lançou esse livro de saúde natural. Eu já falei na outra aula que ele fazia remédios naturais para os pobres, que não podiam comprar remédios, né? Esse livro aí, eu tenho esse livro aqui comigo, uma réplica dele. Olha aí, as irmãs que trabalham com máquina overlock, é invenção nossa também, do nosso povo. Foi esse cara aí, ó, John Wesley Hyatt, que criou. Ele criou a máquina de costura overlock, ele criou o engenho de cana-de-açúcar e recebeu muitos prêmios por isso aí. Tá vendo? Ele também inventou o afiador de facas. Em 1861, ele desenvolveu uma peça que se tornou conhecida como afiador de facas. Quem já afiou facas, próxima vez fala para o cara que afia facas, ó, isso aí é invenção nossa, tá? Do povo wesleyano, do povo nazareno. Filtro d'água. Quem não usa filtro em casa, gente? Eu tenho um filtro aqui em casa. Aí, ó, é uma invenção de John Wesley Hyatt. Inventou a partir do plástico. Ele tinha um dom de Deus, que também criou o filtro de água. É conhecido como os filtros Hyatt. Okay? Olha o plástico industrial. Eu queria que você olhasse a sua casa agora aí. Quantas coisas são de plástico aí na sua casa? Tem alguma coisa de plástico aqui? Aqui tem um monte aqui onde eu estou. O que seria o mundo sem o plástico? O plástico também é invenção nossa. Aí, ó, o irmão Hyatt estava trabalhando em seu laboratório químico quando ele, de repente, teve um acidente e protegeu o ferimento com uma pomada feita a partir de nitrato de celulose, cânfora e álcool. Percebeu que, ao aplicar a mistura, partes caíam no chão e formavam matéria fina e seca. Era o acrílico. Ó. Trouxe para o campo científico e analisou que a substância, quando exposta às outras pressões, tornava-se adequada para formar bolas rústicas de bilhar. Esta invenção foi o marco na história do plástico. Olha, isso é coisa nossa, gente. Invenção nossa aí. Escola dominical, não vou nem comentar, porque a escola dominical também começou com Ana Ball lá em Whitcomb, ela em 1711, 70 e pouco. Aí o pessoal fica falando que o Robert Hicks é o pai da escola dominical. Não, não é não. Ele não é o pai. Ele foi o que padronizou, classificou e organizou.
Mas quando ele nasceu, já havia 8 iniciativas em escola dominical. Quando ele nasceu, o João Wesley estava fazendo escola dominical. Ele tinha 2 anos quando o João Wesley estava numa casa fazendo escola dominical. Então, ele não é pai da escola dominical. Ele é um dos precursores, e nesse trabalho aqui eu provo. Aqui eu tenho uma vasta pesquisa sobre isso aqui. Tá aí os nomes, as pessoas, quem antes dele fez. Também eu não nego o trabalho dele, a gente aplaude o trabalho que ele fez. Olha aí, o fim da escravatura na Inglaterra. William Morgan, ele era discípulo de John Wesley, foi ele que incentivou o parlamento inglês a liberar os escravos. E depois chegou até o Brasil a abolição, no dia 13 de maio de 1838, com a Lei Áurea. É uma iniciativa do nosso povo também. O Wesley combateu a escravatura. Esse homem fez alguns discursos baseados nas cartas de Wesley. A última carta que Wesley escreve em vida, a última carta que ele escreveu com a mão, difícil até de entender, foi no dia 23 de fevereiro de 1791. Foi para esse homem aqui que ele escreveu. E ele foi lá, falou com a Câmara dos Comuns, e a Inglaterra libertou os escravos. Está aí, ó. O Wilberforce era um discípulo do metodismo também. A luta contra a bebida alcoólica, a lei seca, essa questão do álcool, do alcoolismo, foi uma luta que nós já tivemos uma aula sobre isso aí, né? Na outra aula. Eu estou enganado, o pastor Major teve que sair, né? Deu uma saidinha aí. Eu acho que o Marcos também. Mas ok. A força leiga na igreja. Até então... Não, pastor, estou aqui. Ah, tá aí? Perdão. Você, senhor, só fechar a câmera. Ah, beleza, beleza. O Marcos está aí. Beleza, Marcos, fique à vontade. O Marcos está em espírito conosco. Amém. Ok. A força leiga. Eu pergunto, o que seria hoje das igrejas sem a força leiga? Ser um povo que trabalha o dia inteiro lá para ajudar nisso, naquilo, a diaconia e tal. Aí, ó, era o John Maxfield, 1740, que pregou a primeira vez sem ser um clérigo. O Wesley gostou e começou a usar os leigos, e hoje todo mundo usa aí, né, a força leiga na igreja. O protótipo do laptop. Tá vendo aí, ó, o laptop, rapaz? O Wesley tinha essa caixinha aí, ó, que ele usava na garupa do cavalo. Ele abria essa caixinha, tinha o tinteiro, ó, tinha isso aqui, ó, tinha o tinteiro, tinha a pena de escrever e tinha a folha. Ele parava no local, ele abria, igualzinho laptop, mesmo tamanho. Abria, escrevia. Hoje a gente tecla, né? Tecla. Mas ele escrevia e colocava de volta aquilo, fechava e ia para outra cidade. Era uma maletinha parecida com o laptop. Tá vendo aí? Agora também o tablet aí na minha mão. Eu estou na casa do Wesley, lá na casa de Suzana. É o protótipo do iPad. O protótipo do iPad, do tablet. Foi Suzana que também começou. Ela achava que a lousa ficava muito longe para os alunos. Então, ela cortava pedacinho, colocava a tabuinha em volta, olha lá, era um tablet, tá vendo? 1720, aí, ó. É um tablet na minha mão aí, na casa de Suzana. Dia das Mães, ó. Foi uma wesleyana, a Ana Jarvis, lá perto de Los Angeles, que começou o Dia das Mães, foi homenagear sua mãe, a onda pegou, e todo mundo começou a fazer isso aí. Hoje o pessoal comemora o Dia das Mães, nem sabe que foi a gente que foi lá e fez a bênção, né? Depois aí, o Dia das Mães tornou-se uma lei municipal, uma lei estadual, e hoje é uma lei federal. Aqui no Brasil foi editada pelo, então, Getúlio Vargas, né? Aqui no nosso país, o Dia das Mães. Você já comemorou o Dia das Mães, né? Então tá aí. Aí eu falo aqui a foto dela, a curiosidade. Outra coisa que foi invenção nossa aí, ó, ultrassom. Gente, é muita coisa, viu? Que o povo não sabe, né? Quando você for fazer ultrassom, você pode falar para o médico lá, ó, isso é invenção nossa. Foi o William Beck que inventou. Ele é dos Estados Unidos, né? E ele trabalhava no hospital e ele trabalhava na Wesleyana University dos Estados Unidos em 1957 e descobriu o ultrassom. E aí também ele também descobriu ele inventou a mangueira temporizada. Aquela mangueira que fica na grama e ela para, depois ela volta. É nosso também. Quais de vocês aqui escovam os dentes? Todos, né? É uma invenção também nossa. Foi o William Beck que inventou a escova
de dente. Máquina agrícola de ceifar. Quem já viu aí as máquinas? A Lewis Miller. Tá aí, ó. É coisa nossa. E uma coisa que interessante, a filha do Miller, ela foi esposa de quem? Do Thomas Edison. Olha aí, todo o povo wesleyano, gente. O povo não sabe disso, ninguém conta, ninguém fala. Mas tá na história aí, ó. É só rasgar a história, então, se não quiser contar. Tá aí. O Thomas Edison casou com a Mina. A Mina é até o nome que dá o São Paulo, os paulistas dão para as meninas falar as minas, né? Então, o Thomas Edison casou com a Mina, lá do Dr. Miller, né? Que ela inventou. Então, o pai dela inventou e o genro também inventou. Aí, ó, o Thomas Edison, ele também estava aí, ó, nessa lista aí desse pessoal que contribuiu com a melhoria do ser humano, né? O metodismo livrou a Inglaterra da Guerra Civil, e isso é ensinado lá nas escolas metodistas, ou nas escolas inglesas. Eles falam que o movimento wesleyano evitou. Quem aqui já andou de elevador, gente? Quem já subiu de elevador? Quem já viu no elevador essa palavra Otis? Aí, ó, Otis. Pode ver. Tem elevador aqui em Curitiba que tem o nome Otis. Sabe quem é Otis? É um wesleyano. Ele que inventou o elevador de você subir e descer aí. Então, amanhã, quando você for pegar o elevador, eu falo assim para as pessoas, ó, isso aqui é invenção nossa. Ah, não sabia não, vai estudar então. Os arranha-céus, ó, foi o Elisha Otis também que deu a ideia de arranha-céus, para que os prédios crescessem assim, para que houvesse mais espaço, e aí ele colocou o elevador. Esperto, né? Ele incentivou o arranha-céu, inventou o elevador e ficou rico. O vinho sem álcool. Quem já viu no supermercado aí essa marca Welsh aí? Já viu? No supermercado aqui em Curitiba tem. Aqui no Góis tem, ali no Ótimos tem. Essa marca Welsh. Sabe o que é o Welsh? Ele é um wesleyano. Ele que inventou o vinho sem álcool. E também tem um monte de suco dessa marca aí, que é desse homem também. Já falei de Nelson Mandela, já coloquei para você. Raimundo Matos é um doutor da Igreja Wesleyana, que é o reitor da Universidade Federal da Bahia, um grande homem de Deus e um grande estudante. Ele tem parece que, olha, ele tem um monte de título de doutor, rapaz. Tem 615 projetos de pesquisa no curso de medicina. O homem é uma sumidade no Brasil. Tony Braxton, uma atriz americana, também é wesleyana. Olha o cientista Warwick Kerr. Ele morreu há pouco tempo, esse homem. Ele morreu há pouco tempo. Ele que criou uma... Ó, Dr. Warwick desenvolveu um novo tipo de espécie de abelha. Olha, Deus criou a abelha, Deus criou a abelha, e ele criou outra abelha. Deus criou a abelha, né? Ele criou uma outra abelha, denominada africanizada, feita por meio de um híbrido das espécies europeia e africana. Ele combinou, né? Mais dócil e grande produtora de mel. Kerr ficou conhecido internacionalmente em 1950, quando realizou um trabalho inédito sobre determinação de caças de abelha e de gênero de Melipona, né, sem ferrão. Professor da Universidade Federal de Uberlândia, o Warwick Kerr tem 585 artigos publicados. Bom, pessoal, vamos dar uma pausa, amém? A gente se empolgou aqui, passou um tempinho da hora aí. Vamos dar aí uns 10 minutos para descansar e tomar uma água. A gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Mas tá aí, ó, tanta coisa que você não sabe que é do nosso povo, oriundo do nosso povo, que o povo está usando aqui em Curitiba direto, não sabe o que é nosso, né? A gente tem que contar para eles isso aí. Isso é um material fantástico. Amém? Bom, alguém quer falar alguma coisa aí? Quer dar algum parecer? Não, né? Vocês estão até cansados já. Então tá, vamos dar uma pausinha agora. A gente volta com a segunda parte desse trabalho aqui para a gente terminar nosso trabalho com chave de ouro, tá certo? É cedo ainda, tá? É 8h14. Ih, tem muito chão. E a noite é uma criança, glória a Deus. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Até daqui a pouco. Glória a Deus.